A palavra é decepção. A palavra que eu acho que define esse vídeo é decepção. E eu vou te falar por quê. Eu vou te falar os bastidores da tal saída do Muricy. Vou te falar o lado bom e o lado ruim do Rafinha ser o coordenador de futebol de São Paulo. Enfim, cara, tem muitas coisas pra gente conversar nesse vídeo. Então, sem perca de tempo, vamos lá. A gente hoje foi surpreendido pela saída do Muricy Ramalho e simplesmente é uma decepção. Ele foi uma decepção para mim como coordenador de futebol, porque eu esperava mais dele, eu esperava um torcedor lá dentro do São Paulo Futebol Clube. Eu esperava que o Muricy fosse um ponto de diferença lá, eu esperava que fosse um torcedor ali lutando pela gente. O que a gente viu não foi isso. A gente viu o Muricy totalmente anestesiado perante a gestão de Júlio Casares. E aí eu tenho uma pergunta para você, Muricy. Precisou o quê? Precisou o Júlio Casares ser impeachmentado, precisou ele sofrer acusações de corrupção, a gestão do Júlio Casares precisou receber acusações de corrupção e de todos os lados, precisou a Polícia Civil, precisou um delegado falar que o São Paulo, o Morumbi virou um grande caça-níqueis para você decidir pedir demissão. Sabe como fica, Muricy? Sabe o que fica estranho? Que você pede para sair depois que Júlio Casares foi impeachmentado. Aí tem tudo aquilo que o Muricy não quebra contratos, e vai sair agora? Por que não continuou agora? Talvez o Massis também tenha conversado com você para sair, eu não sei, nada disso eu sei. Mas é uma grande decepção, Muricy, por isso que fala que a gente tem que separar o ídolo, tem que separar o futebol, porque assim como o Raí, você foi uma vergonha como ali diretor de futebol. Eu esperava muito e muito mais de você. Foi uma grande decepção você como coordenador de futebol. Infelizmente, com dor no coração, você decepcionou, Muricy. Você decepcionou demais. Sai agora e a pergunta é, por que tão tardio? Você poderia ter saído muito antes. Você poderia ter dado uma coletiva, não vou compactuar com a gestão suja, com a gestão imunda de Júlio Casares, mas você resolveu ficar. É com dor no coração, cara, que eu falo isso. Com dor mesmo, que como técnico você é um ídolo inquestionável do São Paulo, como jogador um ídolo inquestionável do São Paulo, mas como diretor de futebol você meio que dá uma sujada numa história tão bonita que é a sua. Enfim, o que você acha do Muricy? E aí a gente foi surpreendido com a chegada de Rafinha como coordenador de futebol. Tá quase tudo certo para ele chegar, para ele ser coordenador de futebol. Se eu não me engano, já até assinou. Na hora que você vê esse vídeo, provavelmente já até tem assinado. E, cara, eu vou te falar os lados bons e os lados ruins. Por qual lado você quer começar? Vamos começar pelo lado bom. Vamos começar pela coisa boa. O lado bom é que o Rafinha talvez tenha sido o último líder ali, por mais que deu uma furada em muitas das vezes, mas foi o único líder, o último líder que a gente teve. Outro lado bom, vamos lá, o Rafinha, ele tem o respeito do elenco do São Paulo, querendo ou não, o elenco do São Paulo respeita o Rafinha, ele vai se comunicar com o elenco de cobras que o São Paulo tem, com o elenco paneleiro, com o elenco safado que o São Paulo tem, e foi o jogador de futebol, talvez seja os lados bons, e a gente não pode julgar ele antes de trabalhar, tudo, mas eu posso citar os lados ruins. O lado ruim é que os jogadores continuam mandando, provavelmente isso foi pedido dos próprios jogadores, que são um bando de cobra no São Paulo, são um bando de sem vergonha que mandam no time do São Paulo hoje. Segundo, o Rafinha não tem experiência como coordenador de futebol, então é uma coisa que a gente tem que temer. O Rafinha como coordenador de futebol. O São Paulo não é lugar para você fazer testes. O São Paulo é o maior clube do país, na minha opinião, claro. Um dos maiores clubes do país, inquestionável para qualquer um. Não é lugar de você fazer teste, é lugar de ter assertividade. E o Rafinha vai entrar como teste, é algo que ele não tem experiência ali. E me preocupa muito. Me preocupa muito o Rafinha ser usado como escudo, talvez seja mais do mesmo. O presidente do tal do Massis até começou, depois da renúncia ridícula de Júlio Casares, que a gente já sabia que ele ia fazer, começou limpando algumas áreas ali, começou muito bem, mas espero que ele não coloque o Rafinha como um escudo, por ser o último líder, por ser campeão da Copa do Brasil, todo esse negócio. E me preocupa muito do vestiário do São Paulo virar o pagodão. O São Paulo já tem muito antiprofissionalismo, para o Rafinha chegar lá com um pagodão, o pagode vai estar garantido no São Paulo. Só que, cara, eu prometi para vocês que eu ia tentar olhar as coisas pelo copo meio cheio, que talvez o Rafinha faça esses sem vergonhas jogarem, mesmo que não estão recebendo a totalidade do salário, que estão recebendo sim, os direitos de imagem, estão atrasados, tudo.
E o Márcio já disse que vai dar prioridade em pagar isso. Então, cara, talvez o Rafinha faça esses caras jogarem alguma coisa pelo respeito, pelo pagode, seja lá pelo que for. Mas eu também, a gente, claro, deseja boa sorte para ele, que ele faça um ótimo trabalho no São Paulo. Pode dar certo, pode dar errado também. Eu só citei para vocês os lados bons e os lados ruins. Devo estar esquecendo um ou outro lado. Mas me preocupa a chegada o teste que faz no São Paulo. São Paulo não tem tempo para teste, tá difícil a situação no Paulistão. E talvez seja um ponto de ânimo, de respiro para os jogadores, para pelo menos a gente não cair no Campeonato Paulista. E eu vou falar para vocês, São Paulo foi tão destruído que não cair já é um título grande. Enfim, quero saber o que você acha. Chegada do Muricy, saída do Muricy, aliás, decepcionou para você, sim ou não? E a chegada do Rafinha? Pagode vai estar garantido. E os jogadores mandam, os paneleiros mandam. O paneleiro deve estar dando piruetas lá dentro do São Paulo. Você pode vir questionar comigo, Rony, vai estar achando o lado bom no Rafinha, o São Paulo não é pra teste não. Eu sei disso, eu sei sinceramente, eu sei disso. Você espera o São Paulo profissional, com tudo isso que está acontecendo, com tanto que roubaram esse clube, com tanto que acabaram com esse clube, você espera algo profissional? Então, pelo menos o que a gente tem que esperar é que esses caras se animem e não deixar o São Paulo cair. Quero saber a sua opinião. Enfim, um grande abraço, até a próxima.